vê falta onde não tem, dá cartão onde não é para dar cartão. Esse é um dos piores exemplos de estilo de arbitragem brasileira. Para mim, sempre que um gol é fruto de uma jogada irregular, um pênalti que não aconteceu, uma falta que não aconteceu, eu acho que o resultado não é justo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar a polêmica da rodada. Sim, mais uma polêmica envolvendo a arbitragem, dessa vez em Santos e Corinthians. Os Corinthians venciam o Santos até o finalzinho da partida, né? Já nos acréscimos dali. O Santos foi pro ataque. Teve uma dividida ali do zagueiro do Corinthians com o jogador do Santos, a bola sobra pro Gabigol bate pra fora, porém a arbitragem disse que foi falta ali na entrada da grande área, ou seja, falta pro Santos, Gabigol bate, faz o gol pro Santos, empata o jogo 1-1, porém a falta gerou muita polêmica, já que foi o jogador do Santos que pisou no zagueiro do Corinthians, mas só o juizão viu a falta e isso gerou uma certa discussão no pós-jogo. Os corintianos estão indignados, os santistas comemoraram e a gente vai acompanhar toda a repercussão. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se para não perder nada e o link da ESPN estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. A falta não aconteceu e o Hugo acabou falhando, né? Acho que são duas coisas, para mim, pelo menos, meio indiscutíveis, mas vamos ouvir a opinião de todo mundo. Eu concordo também. Vitor Birner, e aí, o Corinthians acabou pagando o preço por ter se acomodado, de certa forma, no jogo? Tudo bem? Mais uma vez cumprimentando todos e todas. Eu acho que a acomodação, não sei se é a palavra certa, porque o time do Corinthians está muito longe de ser uma equipe pronta. Ela, como você falou, foi bem superior em grande parte do primeiro tempo. Inferior nunca foi no jogo. Então, eu acho que depois da atuação ruim contra o São Paulo, o Corinthians teve um bom jogo, ou seja, está alternando jogos médios e jogos ruins no início da temporada. Com o elenco que o Corinthians tem, e ainda com a ausência do Memphis e tal, eu acho que está tudo muito dentro do planejamento. A ausência do Garro também, né, que entrou hoje. O Garro, eu não discuto o Garro tecnicamente, mas eu discuto o Garro fisicamente e eu não sei o que esperar do Garro na temporada, essa é uma outra discussão. E um parêntese. Claro. Não sei se o Garro é titular hoje. Essa é outra discussão. Não foi na final da Copa do Brasil. Quando eu penso nos times mais competitivos do Corinthians, contra os times mais fortes do Brasil, não. Quando eu penso o Corinthians enfrentando times do mesmo nível, sim. Mas deixemos isso para depois. Então, eu acho que, como disse o Jean, o jogo estava tão tranquilo, que o Corinthians parecia que levava o jogo ali, se achasse o segundo gol tudo bem, se não estava com a situação dominada. E o gol de empate, já que o Jean adiantou o assunto. Pois é. Não pode marcar. Aliás, eu vou falar uma coisa para a arbitragem. Marca mais do que tem que marcar, vê falta onde não tem, dá cartão onde não é para dar cartão. Esse é um dos piores exemplos de estilo de arbitragem brasileira. Para mim, sempre que um gol é fruto de uma jogada irregular, um pênalti que não aconteceu, uma falta que não aconteceu, eu acho que o resultado não é justo, mesmo tendo o Hugo falhado. Pois é. Acabou o Corinthians sendo vítima, exatamente, de um erro de arbitragem e uma falha de um goleiro que não está acostumado a falhar desse jeito, né? Mas acabou falhando na cobrança de falta. Tava tudo muito tranquilo, né, Eugênio? Tava tudo muito sossegado. Aliás, estava até falando na redação. Eu não lembro a última vez que o Corinthians, fora de casa, teve tanto espaço, tanto controle de meio campo e tanto espaço. E assim, se tivesse, sei lá, uma volúpia maior, tivesse... Com certeza, já no primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, já estaria uns 3-0, porque foi espaço demais que o Santos cedeu e tem um lance, até mais próximo do final do jogo, que o Bidon pega pela lateral, como deu espaço pelas laterais do Santos. O Bidon, ele olha para o lado, é mais ou menos assim, não acredito, não tem ninguém aqui, ele chuta e o Brasão faz a defesa. Impressionante essa característica no jogo de hoje, Eugênio. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. É verdade, o jogo teve esses momentos, né? Um momento, a maior parte dele, completamente dominado pelo Corinthians, mas no final, o jogo tem 90, no caso teve 97 minutos, se a gente considerar os 7 minutos de acréscimo. E um dos vetores do jogo é o vetor físico. E claramente o Corinthians sentiu da metade para o final do segundo tempo. E quando ele perde por cansaço jogadores que, para mim, foram os melhores em campo. Apesar do bom primeiro tempo do Yuri Alberto, os melhores em campo, para mim, foram o Ranielli
e o Matheus Pereira. Os dois, quando saem, o time se perde. O Corinthians, por cansaço desses jogadores que correram muito, o Ranieri fez ali um jogador que era misto de um terceiro zagueiro com um primeiro volante. E isso confundiu muito. O Corinthians teve como estratégia povoar excessivamente o seu meio-campo, deixando o Yuri sozinho na frente. O Yuri correu, estamos em início de temporada, correu muito no primeiro tempo, faltou fôlego no segundo para ele. Depois ele é substituído pelo Vitinho, continua sendo só um atacante. Você acha que o Dorival demorou para mexer, olhando para isso? Eu não acho que demorou, acho que ele pagou o preço da estratégia que funcionou até certo ponto. Ele não conseguiu criar uma vantagem maior, quando era muito melhor no jogo, mas exigiu muito, porque essa segunda linha do Corinthians, que tinha o Bidon mais aberto pela direita, o Carrilho, o Matheus, era uma linha que ia e voltava muito. Tinha que chegar no ataque para dar suporte ao Yuri. E em algum momento essa linha começou a sentir, começou a cair a sua produtividade, porque jogar com um atacante, o Santos, por outro lado, teve 2 atacantes. Tassiano jogando como um segundo atacante, depois entra o Lautaro. Com isso ele perde um jogador no meio campo, que o Corinthians tinha a mais, e aí o Corinthians tem o controle do jogo, só que faltava ao Corinthians alguém para estar ali mais próximo do Yuri. E quando o Yuri cansa, você vê que no primeiro tempo, as melhores jogadas são dele. Na primeira do pênalti, ele pega no campo de defesa, sai driblando todo mundo. Jogadaço. Mas assim, é um lance de individualidade, não é um lance de coletividade. Então, essa aposta na superioridade no meio-campo deu ao Corinthians o controle do jogo, mas nem tantas situações assim de estar ali na área para finalizar. E o Santos foi resiliente, trocou e aproveitou o momento em que o Corinthians teve baixas importantes no meio de campo para crescer. Desordenadamente, é verdade, mas conseguiu essa falta daí, que para mim não foi falta. Aliás, acho que para pouquíssima gente foi falta. Eu vou usar um termo, desculpa o erro de português. É muito não falta. É muito não falta. Obviamente um corte na bola. Ainda teve a vantagem. Tem a vantagem, o Gabriel. E se o Gabigol faz fora. o gol? Aí faz o quê? Ele marca a falta? Ele marca a falta, ele anula o gol. Mas a falta foi marcada, para mim um erro da arbitragem. E o Gabi chuta muito bem, acho que a barreira foi mal montada, o Hugo aceita e... Tem tudo isso. E é o futebol. Ontem o Flamengo teve 32 finalizações contra uma do Vasco. O jogo foi só 1-0. 1-0. Léo Jardim o melhor em campo. Fala, Jean, você ia falar? Não, só sobre essa questão. Eu até acho que dar a vantagem e depois voltar atrás, tudo bem, se tivesse sido falta. Sim. O problema é que ele teve a oportunidade de não cometer o erro que ele estava disposto a cometer marcando a falta. Então, deixou a jogada seguir. O gol foi perdido, fica quieto. Não, ele voltou atrás. Eu não vejo um problema nele dar a vantagem e depois, eventualmente, voltar atrás se a bola Só não uma entra. coisa, João. Ouvindo o Salvio na transmissão, ele disse que o Gabriel apitou a falta. Então, se o Gabi tivesse acertado o gol no primeiro chute, não valeria. Então, sei lá. Só pegando Não o que o Salvio deu disse a na impressão, transmissão. até pelo tempo que ele levou, não deu a impressão de que ele fosse voltar atrás se o gol sai, né? Mas sei lá, pode até ser. De qualquer maneira, realmente a falta não aconteceu e acho que esse é o mais relevante de tudo. Aí, Pedro, já jogaram a imagem? Vou abrir com você já falando da arbitragem. E aí você dá sequência no que você quiser falar, mas o lance tá aí, ó. Pra você, falta ou não? Eu acho que o Gaciba, quando trabalhava com a gente, ele sempre falava, né? A gente precisa, que eles também ouviam muito mesas e debates sobre unanimidades ou não. E acho que nunca foi, recentemente, acho que ainda ontem, naquela expulsão do Calma Barro e depois, mas é muito unânime isso aí. Não tem um 3-2, um 3-3, a turma não está em dúvida, acho que está muito claro, a imagem é muito limpa, não tem ninguém na frente. Agora, aí eu vou puxar um pouquinho aqui do comentário do Birnirante. Vai lá. Isso aí, para mim, foi só a cereja do bolo de uma arbitragem ruim. Uma arbitragem ruim, da incapacidade de conduzir um jogo que não necessariamente era difícil. Não foi o cartão não foi um jogo difícil, não foi um jogo difícil. Mesmo. Não foi uma coisa, porque o Gabriel encheu ali o saco dele desde o início, não foi. Ele começa a se enrolar, ele começa a se perder em critérios. E aí tira até um pouco da paciência, que ontem a gente fazia que esse mesmo programa, essa mesma bancada, a gente falava, caramba, estamos falando de um jogo que aconteceu, um jogo legal para início de temporada. E em muitos momentos você olha para o jogo hoje, o Flamengo e Vasco, você olha para o jogo hoje, muita coisa trava e não acontece, e a arbitragem ruim dá até uma sensação de, que saco, que coisa chata. Agora falamos bastante do Corinthians, queria falar um pouquinho do Santos, porque assim, início de temporada, aí roda, a gente que não jogou na última rodada, o Gabriel voltando, mas é muito pouco.
é muito pouco, porque o Corinthians não precisou ser genial. O resumo que o Eugênio fez, eu estou absolutamente de acordo. Quando baixa o Ranieri, o Matheus Pereira e o Matheus Pereira e o Ranieri, para mim, vão tão bem, porque o Ranieri tem tranquilidade para começar a distribuir quando baixa ali. Já não é a primeira vez que faz essa função repetida. E o Matheus Pereira, a impressão é que ele parava, girava, o campo se abria e ele escolhia onde ele ia distribuir o jogo. Então, assim, entendeu-se muito rápido, foi muito nítido, assim, um Corinthians povoando esse meio de campo, um Santos que tenta abrir, demora para abrir, aí inverte jogador, a coisa não acontece. Eu não sei se o Vojvoda ficou um pouco assim, porque já vem sofrendo um questionamento de talvez ter que mexer logo e assinar que a ideia inicial não foi boa, ou que o trabalho inicial Mas demorou não foi para bom. mexer de novo. A primeira mexida foi com 10 minutos do segundo tempo. Por mim, eu mexia logo. Inclusive, o primeiro tempo não aconteceu. O lado esquerdo do Santos é um negócio assim pavoroso hoje. Tudo que ele tentou por ali virou um grande convite ao jogo do Corinthians. Então, acima da média, independentemente de um time abaixo do outro, acho que o Santos é abaixo do Corinthians hoje, mas foi além da distância, que deveria ser um pouco mais real no jogo. A distância foi muito grande. Não que o Corinthians tenha sido brilhante. Acho que o Dorival entendeu essa coisa de povoar o meio de campo. Ele entendeu, ele foi bem. Sim, o Yuri lá na frente. Agora o Santos e o meio aberto, e o Corinthians entrava e não sabia o que fazia, invertia jogador e a coisa não acontecia. E o Santos vai entrando no jogo meio que aos trancos e barrancos ali, chegando no final, muito mais pela questão física. Não porque se achou alguma solução ou se mexeu em alguma peça. Então dá para falar, da história sempre, resultado injusto é quando tem algum erro. O Santos talvez nem saiba como ele chegou ao empate. Mas ele foi ali, o Corinthians baixando, e o Corinthians aí, por mais que tenha queda física, enquanto teve fôlego, o Corinthians poderia ter feito mais. Exatamente. E mais um detalhe. Tinha qualidade, poderia ter resolvido, não resolveu também. Só Só um para não ficar detalhezinho, só na Pedro. conta da arbitragem. A falta acontece no contra-ataque, o Corinthians ganhando o jogo, fora de casa. Também É outro detalhe. ponto. De um Corinthians que não Se esse necessariamente tinha perna, ele tinha baixado um pouquinho ali. Pode rodar mais um pouquinho o lance da falta, desordenado. que não foi falta. Pode rodar mais um pouquinho enquanto a gente... É porque se o Corinthians tivesse, olha, vou garantir o resultado, vou fechar lá atrás, vou deixar... Não foi isso. Ó. Olha isso. É que é muito limpo, né? É muito limpa, gente. Tô aqui na... É óbvio Por isso assim, compensa o jogador brasileiro, eu sempre digo. Se jogar, pular, toda essa coisa. Ele sabe que não vai chegar na bola, pegou, pulou. Onde estava o glorioso Compete, árbitro? no que caso ele não ali, o aparece jogador no não se enquadramento? jogou. Não se jogou. O Santista? Não, ele pulou para evitar o contato. ok, pronto, acabou. Para não se machucar. Exatamente. Sim, foi Olha, um lance normal ali. não teve simulação, não teve falta, não teve Apesar nada. que eu vou te um falar lance uma coisa, normal. Eugênio. Olha lá. Se ele quisesse ficar em pé, não quisesse simular, se ele não quisesse simular, ele ficaria em pé. É um pulo que ele pode fazer e ele pode pode tranquilamente continuar em pé. E ele não fica porque, para o jogador brasileiro, aí tem a ver com a arbitragem, a cultura de futebol daqui, sempre vale a pena tentar. Repara que ele toma um Sempre corte e ele vale a olha a pena sequência tentar. do lance, porque ele sabe que não é falta. Ele olha pra ver como é que ficou. O próprio jogador do Santos não achava falta ali. Ele não cai, ele não reclama, ó. não sai esperneando. Ele foi desarmado. Eu estou curioso para saber onde estava o árbitro. Eu não vejo o árbitro no enquadramento em nenhum momento. Ele vinha correndo no contra-ataque. Saber Né? o posicionamento dele. Como o Jean disse, está muito aberto, dá para ele ver, se tiver diferente em qualquer lugar. Essa é que a gente está vendo aqui. A gente tem tranquilidade pra ver porque tá tão aberto a imagem. A gente está vendo sem parar, sem voltar ao lance, tá voltando, claro, o replay, mas sem pouquinho câmera bem longe, ele lenta. tá bem longe sem- mesmo. Ele A tá transmissão longe. oficial tem a imagem do árbitro, né? A câmerazinha que ele coloca ao lado do olho. Mas ali, olha, ele né? tá atrás da linha do meio campo no momento que a jogada começa. Então ele certamente está bem distante mesmo. Agora o auxiliar podia ajudar também, né? Não sei se ele tem a visão boa aí, não sei se ele está mas posicionado. aí né? depende muito de quem tá. É óbvio que assim, esse é um lance tão claro e a entrada na bola é tão limpa que, assim, é óbvio que se houvesse VAR, se fosse pênalti, aí é um lance para ser revisado sem nenhuma margem de discussão. Tal. No fim das contas, a sorte do Santos é que foi fora da área. Porque se tivesse sido dentro da área e ele tivesse marcado o pênalti, o VAR ia, obviamente, Por anular falar o em pênalti, lance. né? Ao contrário do pênalti, o Gabi na cobrança encheu o pé, soltou um petardo. O petardo. Como diriam os antigos. Mas- Porque no pênalti ele bateu pelo Cruzeiro, né? Cruzeiro. Na semifinal. Contra o Corinthians pelo Cruzeiro ele perdeu, né? O pênalti ali, o Hugo pulou e acabou fazendo a defesa. E nesse lance aí, realmente a arbitragem vacilou de maneira muito grotesca, né? Não foi falta realmente. O lance ali é bem claro, né? Até impressionou o fato dele não ter dado a vantagem de certa maneira, porque o Gabigol finalizou por cima do gol. Porém, o juiz achou que foi falta, marcou a falta e na cobrança o Gabigol acaba batendo no canto do Hugo.
falha do Hugo, é importante ressaltar isso, porém não anula o erro da arbitragem, erro grotesco, que infelizmente foi crucial, né? Determinante aí para o empate do Santos. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Tem alguém que viu esse lance e acha que sim foi falta? Opine aqui nos comentários, porque para mim não foi falta. Eu quero saber o que vocês pensam, né? É muito importante a participação de vocês. Deixa o like, inscrevam-se no canal. Daqui a pouco voltaremos também repercutindo mais sobre a polêmica da rodada, a falta marcada a favor do Santos. Obrigado a todos. Valeu!